Oi, Maga, Olá, seja tudo bem-vindo. bem? Bom dia, bom dia. Bom dia, Super Thiago, animado para tudo essa bem? conversa já. Acordamos cedo. Não é? Por incrível que pareça, essa já é minha segunda reunião hoje. Então, teve alguém que Opa, então você acordou já mais está cedo ainda. aquecido. Já está aquecido. Deixa eu pôr meu fone aqui para ficar mais audível. Peraí. Muito bom ter você aqui, Thiago. É um prazer, Maga. Sempre um prazer falar com você. E obrigada pela sua disponibilidade, né? Porque a gente sabe que a agenda é super corrida, aquela coisa. Eu falei, não, vou colocar cedinho para o Thiago poder participar. Acho que a melhor coisa que você fez é vamos marcar cedo e marcar muito antes. É, Que eu vou te falar, a agenda parece que ela é orgânica, sabe? Ela vai crescendo sozinha, vai, né? sozinha, sozinha, e quando você vê, já ocupou todos os espaços. É Muito melhor, bom. acho que isso ajuda demais. Marcamos muito cedo, marcamos muito antes da correria. Da correria, muito bom. Bom, deixa eu te apresentar, né? Porque eu acho que as pessoas não te conhecem. Quem vai estar assistindo esse vídeo aqui vai provavelmente te conhecer um pouquinho mais e conhecer a Eite, enfim, né? Então, gente, o Thiago é engenheiro naval. É a Quando eu faculdade vi mais isso, esquisita. eu confesso que quando eu vi isso, eu falei assim, gente, por que será que motivou o Thiago a fazer engenharia naval, né? Então eu quero saber, Thiago. O que me motivou a fazer engenharia naval, olha que coisa maluca, né? Eu entrei na faculdade querendo fazer engenharia mecânica e meu pai estava trabalhando com engenharia naval na época. E aí ele falou assim: Olha. por que você não vai conhecer os estaleiros comigo, ver como o pessoal constrói um barco? E eu falei assim: vamos. E a gente viajou, a gente foi para Manaus, eu me lembro nessa época, e para o Rio de Janeiro. E quando a gente chegou no Rio de Janeiro e eu vi o estaleiro, eu falei assim: nossa, isso é muito legal. E aí eu acabei entrando na engenharia naval. Foi, acho que, uma boa decisão em relação ao curso para fazer. Eu adorei o curso, mas o mercado eu não gostei nem um pouco. Então, muito Eu fico cedo, pensando. quando eu estava na faculdade, eu trabalhei no laboratório dentro da faculdade, fiz alguns projetos com a Petrobras e tudo. E lá foi onde eu percebi que aquilo ali não era para mim. Era um dia a Olha dia só, extremamente monótono e o tipo de coisa que eu não consigo conviver. não E combina, né? quando eu percebi isso, eu falei assim, pessoal, eu tenho que ver outra coisa. Fui Uhum. trabalhar em startup nessa época, foi exatamente aí que minha vida de fazer coisas diferentes começou. É muito legal. O Thiago, ele é formado em engenharia naval pela USP e ele hoje trabalha como head de inovação do iFood. Então, ele lidera aí times multidisciplinares, ágeis, né? Tem até a célula chamada jet ski. Eu não sei se é célula, né, que chama, mas a área, né? São jet Sim, skis. E conta um pouco, Thiago. Então, você entrou depois que você fez essa experiência no laboratório, né, como engenheiro naval, você entrou para startup. Fala um pouco da sua carreira para gente, por favor. eu comecei a trabalhar numa startup que se chamava Canui, era um e-commerce, estava muito no começo nessa época. Entrei como estagiário e eu lembro que a gente brincava que a Canui era feita por um exército de estagiários. Boa parte das pessoas eram estagiários. E aí você tinha a pessoa que cuidava do marketing, que era analista. Então o nível de hierarquia era muito pequeno, né? A gente Uhum. tinha, obviamente, os fundadores, um nível abaixo que eram analistas que semi-gerentes e estagiários embaixo. Então, essa foi uma época muito divertida, porque foi onde eu descobri que eu gostava de questionar como eu fazia as coisas. Então, eu comecei a implementar processo, ferramenta, discutir um pouco do que eu estava fazendo nessa época. Essa startup cresceu, foi comprada pela Dafit. Na Dafit eu tive uma experiência incrível. Acho que foi quando eu saí de uma startup pequena para uma startup grande. Eu não vou dizer que é uma startup, mas na prática acho que o espírito eles conseguiram manter. Então foi um lugar onde eu tive a chance de trabalhar no Brasil, trabalhar na Argentina, onde eu morei por 2 anos. Amo a Argentina.
Bárbara tá aí, tá até comentando. A Bárbara trabalha Bárbara. na Dafit, é uma argentina. Então. A gente conversava demais nessa época. Eu amei a minha experiência na Argentina. Trabalhei depois um pouco com Chile e Colômbia. Não morei lá, mas trabalhava com os times lá. E em dezembro do ano passado eu decidi fazer essa migração para o iFood. Acho que no iFood a gente tem eu estou tendo uma experiência super legal, que é poder trabalhar com inovação de uma forma muito pura. Eu acho que a gente faz isso, o nosso dia a dia é realmente responder perguntas que a gente não tem a menor certeza de como responder. E isso torna toda essa experiência muito legal, porque você acorda, acho que eu sou uma pessoa extremamente motivada por desafios. Eu falava assim, eu queria estar num lugar onde todo dia eu tivesse um desafio novo. E isso acontece de forma extremamente orgânica na posição que eu estou hoje. Todo dia a gente tem uma discussão nova, todo dia um problema novo para resolver, desde logística até marketing, até acho que o pessoal viu essa semana os drones que começaram a voar. Tudo isso faz parte dessa inovação que a gente faz lá dentro, de forma a responder as perguntas com maior nível de incerteza dentro da empresa. É exatamente isso. Quando a gente não tem a menor certeza de isso é bom, isso é ruim, isso tem sentido ou não tem sentido, eles mandam lá para a gente testar no jet ski. Muito legal você ter falado isso. E aí, para quem não sabe, essa live faz parte de uma série de sessões, né, de um programa, de uma ação que a gente está fazendo essa semana, chamada Roadshow 2020. O Roadshow, ele tem o desejo, tem a expectativa de trazer um pouco o que a EIT, que é uma rede colaborativa, né, de facilitadores de diálogo, onde a gente realmente coloca no mundo esse lugar da ampliação de consciência, da colaboração, enfim. Então, as lives, né, que nós estamos fazendo são lives com pessoas que a gente que são parceiros, clientes da gente, que são pessoas que estão, de alguma forma, vivenciando, experimentando os nossos programas, os nossos processos. Então, seja muito bem-vindo. E essa live, especificamente, conversando aqui com o Thiago sobre liderando por perguntas, né? Gerando soluções inovadoras e criativas. Esse foi o tema que a gente escolheu para conversar com o Thiago. E, Thiago, interessante que você falou que quando você estava na Canoe, ainda como estagiário, foi o momento onde você se viu se questionando o jeito que você fazia as coisas. Conta um pouco mais sobre esse processo de se olhar se questionando, né? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, tá, Maga? Então, eu sempre tive vontade de aprender bastante. Eu sou aquele tipo de pessoa que de vez em quando está no computador e de repente está lendo o Wikipedia sobre alguma coisa completamente genérica. Isso realmente acontece com muita frequência. Acho Legal. que é um dos motivos pelo qual muitas vezes eu me desconcentro e de repente eu estou navegando por alguma coisa muito esquisita e eu vou absorvendo um monte de conhecimento. E quando a gente estava na Canoe, eu lembro que a gente tinha processos ainda muito imaturos. Obviamente, era uma empresa pequena que estava começando e muito rápido eu comecei a falar assim, eu acho que isso daqui não vale muito o meu tempo. Eu estou fazendo um negócio super repetitivo. Deve ter um jeito mais fácil de fazer. E a liderança, ela sempre apoiou muito nisso. Então, ela falava assim, testa outro jeito. E a gente começava a criar novas macros, novos processos, algumas programações padrões, exatamente para não ter que fazer esse trabalho repetitivo. E isso foi muito importante para a gente, porque na prática, conforme a gente foi aprendendo como fazer melhor, a gente foi transformando isso em um produto escalável. Então, eu acho que para mim foi importante, do tipo, eu não preciso replicar um processo todo dia na mão, me questionar sobre isso, mas também foi super importante para o resultado, porque com o tempo, muito rápido, a gente começou a ter muitos sistemas. A gente começou a falar assim, vamos parar de fazer isso na mão, vamos melhorar o sistema, e a gente questiona o sistema, em vez da gente ficar preso num trabalho rotineiro e sem a possibilidade de nos questionar. Então, isso foi claramente para mim o que eu mais aprendi durante o período de pequena startup.
eu acho que logo depois, quando eu cheguei na Dafit, a Dafit já era muito grande. E a gente teve a oportunidade, eu tive a oportunidade de ir para o Chile, para a Colômbia, para a Argentina, e esse foi o momento onde eu acho que eu comecei a precisar questionar outros. Então, no começo eu me questionava muito sobre o que eu estava fazendo e como eu poderia fazer aquilo melhor. E essa foi a época onde eu descobri que eu não tinha as respostas de forma muito clara. Era muito fácil responder perguntas no Brasil porque eu estava muito acostumado. Eu já tinha vivido algum tempo dentro do mercado de e-commerce, de moda aqui. Quando eu cheguei na Argentina, a Argentina é um país totalmente diferente em relação a como o consumo acontece. É um país de Totalmente. hiperinflação, é um país onde os costumes e a cultura são diferentes. E eu, sinceramente, eu gosto muito da cultura argentina, de como as pessoas se comportam, mas é diferente. Eles têm outra visão. Eu lembro até hoje que a primeira vez que eu trouxe um dos meninos do meu time para o Brasil, a primeira coisa que chocou ele foi: nossa, que incrível, as pessoas não ficam olhando o dólar aqui o dia inteiro. Porque é um Ai, costume na Argentina. Eles estão super preocupados. Eles falam assim: tem momentos onde o dólar escala e você tem que decidir muito rápido o que fazer com o seu dinheiro. E é o Por tipo isso você de tem que coisa acompanhar o que tempo todo, né? é comum. Você está no escritório, as pessoas estão trabalhando, de repente você vê que ela dá alt tab e olha lá o jornal, o site de notícias, dá uma olhada no dólar, porque ela quer ter previsibilidade do que ela vai fazer com o dinheiro dela. Então, esse tipo de informação, para mim, era muito nova. Então, foi um momento onde eu tinha que sentar com todo mundo e falar assim: me explica sobre isso. Aí ela falava, eu falei assim: ah, mas por que isso acontece? Ah, acontece por aquilo. Ah, mas isso daqui? Então, foi um período muito rico. O período que eu vivi na Argentina, acho que me preparou muito para depois das discussões que eu tive quando eu fui para o Chile, quando eu fui para a Colômbia, porque eu comecei a entender que aplicar o mesmo processo em todos os lugares não ia funcionar. Eu tinha que sentar e reaprender um pouco de novo. E a melhor pessoa para me explicar, normalmente era a pessoa que estava lá. Ela tinha toda essa cultura, ela tinha toda essa bagagem. Então, chamar a pessoa para a mesa e perguntar para ela, entender o ponto de vista dela, entender como ela enxergava as decisões, fazia toda a diferença no processo. A gente precisava criar processos, ferramentas diferentes para cada país que a gente ia. Que legal. Você falou uma coisa interessante, né? Que eu precisava reaprender, né? Como é que você associa essa coisa das perguntas com esse reaprendizado? Eu acho que o reaprendizado, você se auto-questionar sobre o conhecimento que você tem, faz esse aprendizado vir. Eu acho que gravar as coisas em pedras muitas vezes não funcionam. A gente muitas vezes tem a tendência de acreditar: eu já aprendi isso e daqui para frente eu vou repetir e as coisas vão funcionar. E muitas vezes não é o caso. Eu acho que na maioria das vezes não é o caso. Muitas vezes você tem que ter um contexto diferente do contexto que você tem atualmente. Então, isso a gente vê, inclusive, dentro dos projetos que a gente está fazendo junto no iFood. Acho que toda vez que a gente senta para discutir um projeto novo, a gente teve uma discussão, algumas sessões de Action Learning que a gente fez com o pessoal de renda mais baixa, para como a gente ia tornar o iFood mais acessível. Na hora que a gente começou a ter essas discussões, muitas das vezes a gente não tinha um lugar de fala. A gente não consome aquela comida. Eu não sei como é a vida daquela pessoa. E foi muito, ainda que seja óbvio algumas vezes, é muito bom você ouvir de alguém que tem esse lugar de fala para você mudar. Você muda o seu entendimento sobre o problema e muitas vezes na hora que você muda o seu entendimento sobre o problema, você acaba mudando todo o contexto pelo qual você vai montar a sua proposta de solução. Isso para a gente tem sido extremamente rico. Acho que agora a gente está entrando em processos, né, de fazer cada vez mais perguntas. Acho que, eu te falei, eu acabei de chegar de uma reunião onde a gente entrou na reunião, viu uma proposta inteira pronta e falou assim: pessoal, eu acho que a gente precisa dar um passo para trás. Vamos nos questionar se isso realmente é o caminho. E aí, a gente acabou de combinar na segunda-feira de sentar
e nos questionar sobre o que as decisões que a gente está tomando. Porque Ah, a gente muito olhou, legal. a gente olhou para tudo aquilo e falou assim, legal, temos uma boa visão. Realmente é isso? Todo mundo está confortável? Quando a gente se perguntou, todo mundo está confortável, todo mundo virou e falou assim, quer saber? Eu acho que ele precisa gastar um pouco de tempo a mais. Ótimo, vamos gastar um pouquinho de tempo a mais. Olha que legal, né? Mas explica um pouquinho para quem não te conhece, o que são os jet skis, como é que isso se dá, porque as pessoas devem estar, mas o que você faz, né, no iFood? O que é isso, né? Você Ótimo. pilota jet ski no mar? Não, né? Não pilotamos jet skis no mar ainda. Quem sabe um dia entrega de jet ski, mas ainda não é o propósito. A gente faz uma analogia muito legal com o iFood e os jet skis. Basicamente, a gente olha para o iFood como um grande transatlântico. É uma empresa muito grande, é uma empresa que precisa, por ser grande, ter processos, precisa tomar cuidado com as coisas que está fazendo. Obviamente, a gente influencia a vida de milhares de pessoas, não só dos clientes. Acho que os clientes não conseguirem pedir para a parte financeira da empresa é ruim, mas eu acho que a nossa preocupação muitas vezes está nos entregadores e nos restaurantes. Ou seja, um dia que o iFood tem problema, apesar de afetar a gente financeiramente, é muito pior para o entregador e é muito pior para o restaurante. E esse é o maior ponto de preocupação. Então, por ter todos esses processos, você testar coisas muito novas se torna muito difícil. Você precisa garantir que o transatlântico continue de pé. Então, a gente virou e falou assim, a gente precisa montar um outro processo para fazer testes. E é exatamente aí que entrou o jet skis. O jet skis tem essa licença poética de ser muito pequeno em comparação com o transatlântico. Se ele bate em alguma coisa, encontra um iceberg ou coisa do gênero, o impacto é muito pequeno para a empresa como um todo e ele é muito rápido para virar de direção. Então, como conceito, a gente acredita que os jet skis eles podem começar e terminar muito rápido. Então, se a gente começou a aprender sobre um problema e viu que as soluções não vão chegar onde a gente gostaria, ou a gente chega num caminho sem muito direcionamento, um lugar sem saída, a gente basicamente termina o jet ski. A gente vai falar assim, pessoal, testamos, super legal, próximo jet ski. O que muitas vezes numa empresa é muito complexo de fazer, porque você contratou pessoas, você montou uma área, você montou todo um produto. A gente tenta não correr esse tipo de risco. A gente mantém esses squads muito disciplinares para testar rápido, aprender rápido sobre um problema, descobrir quais as melhores soluções para aquele determinada proposta de valor. Se a gente chega em algo que é bom, a gente avança. Se não, não. Acho que tem bons exemplos de jet skis. Acho que o drone que voou começou como jet ski, o Mercado começou como jet ski, o Loop, que é a nossa marmita, começou como jet ski. Todos são pequenos projetos que a gente começou testando da forma mais simples possível, aprendeu, conversou com os clientes, pediu feedback, descobriu qual era a melhor forma de fazer. A partir do momento que a gente aprendeu, a gente começou a escalar. Então, esse é um processo que é muito legal e a gente involucra a empresa inteira nisso. Então, o Box é um jet ski, eu não sei se vocês já viram o locker do iFood para entrega de comida, ele é um jet ski até hoje. A gente começou ele muito pequenininho, hoje a gente está testando diversas soluções nele e é o tipo de coisa que a gente vê crescer com o tempo e atravessando, acho que, o iFood como um todo. É um projeto muito cross, o que é muito bom, acho que para o meu espírito curioso, ele é extremamente bom, porque eu acabo aprendendo de logística, acabo aprendendo de marketing, acabo aprendendo sobre comercial, porque muitas vezes a gente vai testar alguma coisa que precisa de apoio de uma área como essa. Legal. Como é que as perguntas, né? Você é líder faz quanto tempo? Agora faz quase um ano que eu estou à frente dessa área. À frente dessa área, né? Liderando pessoas já tem, acho que 6 anos agora. Ah, bastante tempo. Como é que as perguntas elas te ajudam nesse processo de gestão? Eu acho que as perguntas, principalmente no nosso caso, elas ajudam o time a reconsiderar caminhos. Eu acho que, principalmente, eu não posso ser
hipócrita em relação a isso. Muitas vezes os problemas que a gente está começando, eu mesmo não conheço. Exatamente, o nível de incerteza é tão grande que é impossível a gente conhecer tudo. E eu acho que o meu principal papel é questionar o time sobre o que eles já aprenderam sobre aquilo, o que falta eles aprenderem sobre aquilo, para que a gente possa tomar uma decisão. E muitas vezes, esse processo de pergunta e de autorreflexão que eu tenho que fazer o time ter sobre a decisão que ele está tomando é o que torna todo o processo mais produtivo. Se a gente não questiona o time da forma correta, muitas vezes eles tomam decisões precipitadas ou decisões tardias em relação a como avançar. E é exatamente dessa possibilidade deles se autoquestionarem quando a gente faz uma pergunta para eles que às vezes desconcerta eles, que faz com que eles tomem melhores decisões. Exatamente, eu falei um pouco, né? Os jet skis, a gente tem essa visão de que eles precisam mostrar para a gente com clareza caminhos para a gente seguir. E muitas vezes a gente olha para o caminho que a gente está e a gente tem que se perguntar, literalmente, vale a pena continuar investindo nisso? E muitas vezes a pessoa que está lá no dia a dia, ela está tão presa que é muito difícil ela fazer esse questionamento. Ela está só fazendo as coisas andarem, ela está correndo para fazer o processo continuar evoluindo. E eu tenho que parar para ela e falar assim, pô, muito legal tudo que você fez, vale a pena a gente continuar? E muitas vezes essa é uma pergunta muito difícil da pessoa fazer. E da pessoa responder também, né? Exato. Porque ela tem que você, poxa, se eu falar que não, tem um impacto. Se eu falar que sim, tem outro. Então, como é que eu respondo isso, né? Exatamente. Acho que um mês atrás a gente avisou alguns clientes que estavam num teste que a gente estava fazendo, que se chamava iFood Plus, que era um modelo de subscription, que é um modelo que a gente testou durante algum tempo e a gente decidiu parar o teste. Quando a gente decidiu parar o teste, muitas das pessoas... a pressão sobre a pessoa que estava liderando, que é o Diego, que é um menino do meu time, era muito grande, porque todo mundo foi questionar ele. Todo mundo falou assim, nossa, vocês vão parar esse teste, vocês vão fazer isso. E a grande resposta veio dele. A gente sentou com ele e falou assim, Diego, você está confortável? O que você acha que a gente deveria fazer? Ele falou assim, com esses resultados, eu acho que a gente deveria fazer isso. Então, vamos fazer isso. Vamos olhar algumas métricas a mais? Ele, não, já olhei isso, já olhei aquilo, não sei o quê. Você está confortável em tomar essa decisão? Estou confortável, então vamos tomar essa decisão. E acho que esse tipo de pergunta ajuda tanto a pessoa a amadurecer, quanto eu mesmo a amadurecer. Porque acho que a forma que eu pergunto muda o outcome de certa forma. Fala um pouco mais dessa forma. Desculpa, se você deixa de perguntar... Se eu deixo de perguntar, eu sinto que se eu pergunto da forma errada, eu posso tanto motivar a pessoa a fazer, quanto desmotivar a pessoa a fazer. E eu acho que você tem que saber o momento certo de fazer essa pergunta. Então, esse é o tipo de coisa que eu acho que a gente está amadurecendo como área. Quando a gente começou Jet Skis, a gente começou a testar muitas coisas e muito rápido, e muitas vezes sem se questionar porque a gente estava testando. E hoje... eu sinto, a reunião de hoje de manhã foi excelente para isso. A gente entrou numa reunião, olhou para o que a gente estava fazendo e falou assim, pessoal, esse é o caminho? E eu não precisei fazer, o time já estava fazendo. Então, acho que esse tipo de autoquestionamento, de como você coloca as perguntas, faz com que as pessoas a longo prazo, elas comecem a se questionar a si mesmas, sem que você tenha que fazer. Isso faz com que toda a área ou todo o time evolua de certa forma. Nesse sentido, Thiago, você acha que é uma habilidade que nem musculação, que você vai para a academia e vai praticando? Como é que você vê isso? Eu acredito muito que é como musculação, Maga. Eu acho que todo mundo, quando começa a liderar pessoas, ele tem aquela vontade de repetir o que ele já fazia. Então, eu já, sei lá, cresci nessa área, eu sei bem como fazer esse processo, eu sei bem como fazer isso. Então, muitas vezes um líder novo, ele começa com imposições e não com perguntas. Muito legal. E com o tempo, você começa a ver, quando as pessoas tiram essa pessoa da zona de conforto, ele começa a se requestionar sobre as coisas que ele fazia. Então, junta bem com o que a gente falou lá no começo, quando a gente
estava lá na pequena startup fazendo um monte de testes e aprendendo, e eu comecei a me questionar. Acho que o time inteiro começou a se questionar com essa evolução. Então, quando você está começando esse processo de liderança, você impõe. E com o tempo você começa a ver essa evolução em questionar o que você mesmo fazia quando você estava na posição anterior. Então, em vez de você forçar as pessoas a falar, façam o que eu fiz, você começa a falar, será que o que eu fazia realmente é a melhor forma? Será que essa pessoa que começou agora não pode fazer de um jeito melhor? E acho que conforme os seus desafios de gestão vão acontecendo, você tem que fazer perguntas em outros níveis. Porque praticamente você já não tem... as pessoas com quem você trabalha, elas já passaram por esse processo. Elas também são pessoas questionadoras. Então, fazer perguntas para pessoas muito boas é muito mais difícil do que fazer perguntas para pessoas que estão começando. Perguntas para as pessoas que estão começando, elas são muito diretas. E perguntas para pessoas que estão muito lá na frente, você sabe, você consegue olhar para ela e falar assim, ele já pensou nisso, ele já pensou naquilo. Talvez o jeito certo de eu perguntar seja uma pergunta mais desafiadora em relação a todo o processo. Perguntas muito simplistas aqui não vão agregar nem para ele nem para mim. E esse exercício é um exercício difícil. Eu acho que eu aprendi muito sobre isso ano passado. Eu tive um amigo muito próximo que me ajudou muito nesse processo. Ele falava assim, nas reuniões que você entrar, senta e escuta primeiro. Gasta muito tempo escutando. Porque na hora que você escutar e você ver como a pessoa está se posicionando, como a pessoa está reagindo, você vai conseguir fazer as perguntas certas para ela. Você vai entender, olhando para ela, quais são os pontos que talvez ela tenha deixado passar. Quais são os pontos onde você precisa fazer uma pergunta assertiva para que ela realmente pare e pense. Acho que a ideia do questionamento, ele não tem que ser um questionamento de constrangimento. Ele tem que ser um questionamento onde você faz uma pergunta poderosa para a pessoa parar e falar assim, talvez isso eu tenha muita certeza e talvez isso eu tenha pouca certeza. E esse daqui eu vou gastar um tempo a mais, naquilo ali eu vou avançar. Eu acho que fazer esse tipo de pergunta nem sempre é fácil. A gente tem feito muitas sessões, eu acho que com o tempo a gente está evoluindo bem nas sessões de Action Learning que a gente tem feito com vocês. E muitas vezes você parar e refletir, dar um passo para trás e olhar o grupo discutindo e fazer a pergunta que realmente faz o time se questionar, faz toda a diferença. Nas primeiras vezes você está muito pressionado para vou perguntar, e às vezes é a hora onde você tem que abstrair um pouco das certezas que você tem e falar, eu vou fazer uma pergunta diferente, uma pergunta que realmente constranja o time a ponto deles pensarem se o caminho que a gente está seguindo é o caminho certo. E a resposta pode ser sim. Se for sim, ótimo. Mas se for não, bom também. Muito legal isso que você está falando, né? Uma das coisas que a gente compreende sobre perguntas é que a pergunta poderosa que você trouxe, né? A pergunta poderosa, ela é aquela que está no lugar do não saber, é aquela que eu promovo uma reflexão nesse lugar de que, olha, é possível você não ter a resposta que você imaginava, ou não pensar em nenhuma resposta, você simplesmente está no lugar do não saber, né? Eu realmente fazer a pergunta desse lugar de curiosidade, desse lugar de interesse genuíno pelo outro e ouvindo que esse outro pode aportar, pode trazer, que talvez não seja algo que você conheça, que você saiba, né? Então, é muito interessante o que você falou. Só para quem não sabe, o iFood é um cliente da Eight, né? Então é um parceiro, a gente chama de parceiro, não de cliente, mas é um parceiro da Eight, que tem feito várias sessões de Action Learning. Action Learning é um método de solução de problemas em que enquanto a gente soluciona, a gente aprende. Então a aprendizagem está muito associada e conversa muito com o que você falou, né, Thiago? Do quanto que quando eu aprendo eu posso fazer novas perguntas, e para eu aprender eu tenho que estar nesse lugar do ouvir, né? Agora, o que você me diria, assim, talvez quem esteja nos assistindo, um gestor de uma indústria maior, de um transatlântico grande como o iFood, né? Você falou assim, mas fazer perguntas em startup pode ser fácil, mas que você diria para uma pessoa que possa ter esse tipo de pensamento?
Eu acho que fazer perguntas, você se posicionar num ponto de ouvinte nunca é fácil. Eu acho que é o tipo de coisa que você precisa realmente amadurecer. Acho que é muito cômodo para as pessoas estarem numa posição onde você chega com as soluções e fala as soluções. E as pessoas acreditam que numa startup é muito fácil questionar. Muitas vezes não. As startups, no ponto onde ela começa a ter um processo, onde ela começa a ter um jeito de fazer uma cultura, muitas vezes é difícil você puxar o breque e falar, deixa eu questionar se o que a gente está fazendo é o caminho certo. Mas eu acho que mais do que ser difícil fazer isso numa empresa, é muito difícil você ter assumir essa posição como uma posição certa. Eu acho que um pouco do que eu aprendi nesses últimos anos é desmistificar. O meu amigo chamava assim, o Eduardo, desmistificar um pouco essa história de líder super-herói ou de pessoa super-herói. Ou seja, você não é a pessoa que sabe tudo. Você não é a pessoa que vai entrar numa sala com a solução, com um plano incrível e resolver o problema. O melhor super-herói que você pode ser é a pessoa que entra lá para aprender, faz as pessoas se questionarem e no final elas saem de lá com as respostas que elas precisavam encontrar. Então, esse tipo de posicionamento nunca é fácil. As pessoas acreditam que você entrar numa reunião e perguntar, muitas vezes te faz parecer fraco, faz você parecer, ele ainda não sabe muito sobre o tema, mas muitas vezes é esse tipo de questionamento que faz a gente dar um passo para frente. É quando a pessoa entra lá e fala assim, eu não entendi nada do que vocês estão falando, vocês conseguem me explicar? E aí a pessoa começa a explicar e na própria explicação ela vira e fala assim, mas eu não sei se isso daqui tem sentido. E aí você fala assim, por que você acha que não tem sentido? E a partir desse momento, a conversa já é outra. Talvez quando você tem uma estrutura muito, muito amarrada, isso seja difícil de fazer, mas eu acho que tem muito mais a ver com a mentalidade que você discute do que realmente com o lugar onde você está. Muito interessante isso que você falou, que foi ontem nós tivemos uma Maurício aqui. Mas tivemos uma conversa com o Maurício Bianco, que é um vice-presidente da Conservação Internacional. Ele falou exatamente isso, com as mesmas palavras, do tipo, o líder não é um super-herói, ele pode perguntar, ele pode dizer que não sei, né? Ele pode co-construir, cooperar com o time, ele pode estar ali querendo achar a solução junto, né? Não precisa ter a resposta. Muito legal você falou. E nesse sentido, eu acho que então as perguntas, elas são ferramentas importantíssimas nesse processo de liderança. Você concordaria com essa? Desculpa. Foi. Tem alguém tentando ligar aqui que está atrapalhando. Entra na live, né? Acontece. Perguntas no processo de liderança, eu acho que, sinceramente, elas são essenciais. Eu acho que o processo de liderança, ele não é sobre você se manter onde você está. Ele é sobre você fazer com que as pessoas que estão do seu lado, elas evoluam. Tem a ver com você fazer com que elas estejam cada vez mais empoderadas. E acho que, muitas vezes, quando você faz as perguntas certas, você estimula essas pessoas a se questionarem isso no futuro antes de tomarem decisões. E cada vez menos, eu sinto que conforme as pessoas vão amadurecendo nisso, cada vez menos perguntas eu tenho que fazer do jeito simples para que elas façam essas perguntas antes de chegar nessa conversa. Então, isso é algo muito orgânico e muito natural. A partir do momento que meu gestor me pergunta muitas vezes a mesma coisa, antes da gente avançar, da próxima vez que eu vou ter uma conversa nova com ele, eu já vou ter essa resposta. Eu já vou ter tentado dar esse passo. E provavelmente ele vai fazer novas perguntas para mim. E é a mesma coisa que eu preciso fazer com o meu time. Eu tenho que sentar com eles e falar assim, pessoal, quais são as perguntas que eu vou fazer sobre isso? Eles já sabem. Na maior parte das vezes, quando a gente está discutindo um projeto novo, um produto novo, a gente começa com perguntas do tipo, vale a pena investir nisso? Por que a gente vai investir nosso tempo com isso? E a partir do momento que eles estão algum tempo fazendo isso,
na próxima vez eles já vão chegar com isso pronto. E eles vão começar a fazer novas perguntas. Eles vão começar a questionar do mesmo jeito que eu questionava e questionar as perguntas que eu também estou fazendo. Eu acho que nessa troca é onde a gente evolui. Eu evoluo como líder, porque muitas vezes as perguntas que eu fazia já estão respondidas no começo e eu tenho que aprender a fazer novas perguntas para ver se realmente é o caminho que a gente deveria seguir. Eles evoluem porque eles já sabem o que eles precisam fazer de antemão e eles vão discutir comigo os novos caminhos. E eu acho que esse é o processo de liderança que tem que acontecer. É o processo de liderança onde, no final, eu cresci, meus liderados cresceram, a gente aprendeu o que fazer e o que não fazer juntos, nos questionando sobre esse processo. Legal. Thiago, a AIT você já conhece, mas para quem não conhece, é uma rede colaborativa de coaches. A gente trabalha com diálogos, né? Desenvolvimento humano via diálogos transformadores. E a Érica Mizumoto, ela está aqui com a gente, acompanhando a live. A Érica é uma das nossas, né? E ela fez uma pergunta. Quando a pandemia estava chegando no Brasil, quais as perguntas fundamentais que vocês fizeram no iFood para se prepararem? Teve essa conversa? Na área de jet skis, muito pouco. Sendo bem sincero, acho que os jet skis eles servem para a gente atacar muito incerto. E ainda que a pandemia fosse uma incerteza, acho que o iFood tomou decisões que precisavam ser tomadas muito rápidas. Acho que as perguntas que a gente se fez internamente o que eu posso fazer pelos entregadores e para os restaurantes e para os clientes para que eles continuem seguros durante esse período. Essa foi a pergunta. E eu lembro que eu saí numa sexta-feira, cheguei numa terça lá, e o pessoal durante o final de semana já tinha implementado diversas coisas por causa disso. Então o time já tinha feito a parte de entrega sem contato, que tem no aplicativo, algumas primeiras iniciativas para os entregadores. Então eu acho que essas foram as 3 perguntas que o iFood fez. O que eu posso fazer pelos restaurantes, o que eu posso fazer pelos entregadores, o que eu posso fazer pelos clientes, e se tivesse uma 4ª pergunta foi o que eu posso fazer pelos food lovers, que é como a gente chama o pessoal que trabalha no iFood. Então, foi muito rápido o começo de pandemia para o iFood. Acho que isso mostra a velocidade, ainda que a gente chame o iFood de transatlântico, ele é um transatlântico que se mexe rápido. Por isso que o desafio do jet skis é como é que eu continuo me movendo mais rápido do que o transatlântico. E foi um transatlântico do tipo, vamos mudar a chave já. Não é uma brincadeira, a pandemia é algo muito sério, vamos virar a chave já, vamos fazer tudo que a gente puder para manter todo mundo seguro. E eu acho que isso foi muito impressionante. Acho que eu estava pouquíssimo tempo no iFood. Eu estava há 5 meses no iFood e eu falei assim, que máquina, que preocupação. Foi durante meses, o Fabrício deu essa entrevista para a CNN ontem, e durante meses a gente realmente não falou sobre crescimento, a gente não falou sobre como a gente vai crescer na pandemia. Isso não foi uma discussão dentro da iFood. A discussão dentro do iFood foi como a gente mantém funcionários, entregadores, clientes e restaurantes seguros. Muito interessante, que acabou que o iFood acabou ficando sendo uma coisa mais necessária, né, para a população de maneira geral, uma vez que você não pode sair de casa, uma vez que você, né, tem uma certa de limitações e tudo mais. E aí o serviço, vou colocar assim entre aspas, ficou muito mais necessário, né? E nesse sentido, Thiago, como é que você percebe que as perguntas elas podem apoiar o processo de inovação? E aí eu quero até abrir aqui para quem está assistindo, se você tiver uma pergunta e quiser fazer, pode colocar no chat aí que a gente endereça, né? Então, como é que você percebe perguntas e inovação e criatividade? Eu acho que isso é algo que a gente tem se aprofundado cada vez mais. Eu acho que a gente começa... O processo de inovação, obviamente, a gente tenta contratar pessoas extremamente criativas, principalmente para a nossa área. A gente tem um perfil claro, a gente sabe que perfil que a gente quer, a gente faz um teste de personalidade com todo mundo que entra na nossa área, para saber se a pessoa realmente tem um perfil. E apesar do teste de personalidade e tudo isso,
e da gente ter pessoas criativas, a gente não quer que elas estejam lá só para usar as ideias delas. Exatamente, a gente falou um pouco sobre isso, sobre lugar de fala e sobre como que muitas vezes a gente não tem o contexto. E a gente tem feito diversas sessões com clientes, com entregadores, com restaurantes, exatamente para a gente propor uma solução que resolva uma dor. E acho que isso é fundamental no processo de inovação. Eu tenho que ter frameworks de trabalho, onde eu começo levantando hipóteses, mas onde eu invisto um tempo discutindo com os meus clientes ou com as pessoas que estão inseridas nesse contexto, para entender se aquilo ajuda, resolve uma dor ou não. E é muito incrível, eu sinto que cada vez que a gente faz uma sessão com pessoas externas, a gente sai de lá aprendendo tanto que muitas vezes todo o nosso roadmap muda. Eu falei até hoje, no papo de ontem, eu falei muito sobre isso. Eu acho que é nítido a diferença entre a sprint antes e depois de uma conversa de action learning. Muitas vezes a gente entra lá querendo... eu sentia isso muito nas primeiras conversas que a gente fazia, que a gente chegava lá com perguntas prontas, falando assim, isso daqui funciona para você? Isso daqui você vai gostar? Isso daqui não sei o quê? E com o tempo a gente começou a falar assim, pessoal, vamos dar um passo para trás mesmo. Em vez da gente chegar lá e ficar bombardeando o cliente, porque muitas vezes ele não sabe o que responder para aquilo, vamos explicar para ele o que a gente está tentando resolver, vamos ver o que ele propõe de solução e se essa proposta de solução está amarrada com o que a gente vai fazer ou não. E se não tiver, vamos mudar o que a gente vai fazer, porque a gente provavelmente está vendo no caminho errado. Eu acho que essa é a mudança que a gente tem tido de mentalidade dentro da área. Vamos sentar, a gente tem boas ideias, excelentes ideias. Temos pessoas criativas, excelentes pessoas, extremamente criativas. Mas, muitas vezes, ela não é o usuário daquele produto. E se ela não é o usuário, eu preciso falar com a pessoa que realmente vai usar. Ela precisa me falar qual a principal dor que ela tem. Eu lembro até hoje, quando a gente começou a discutir um dos produtos que a gente está testando hoje, não posso falar qual é, infelizmente, a gente entrou numa sessão onde tinha só pessoas que vendem marmitas, e na primeira conversa com eles a gente entendeu que o que a gente estava propondo não tinha nada a ver com o que eles queriam usar. Nada a ver. A gente tinha sentado, pensado, montado algumas soluções, inclusive falado com alguns, mas a gente fazia as perguntas erradas. A gente queria falar, eu tenho esse produto, o que você acha que eu posso fazer melhor com ele? E não qual é a sua dor para resolver esse problema. Qual que é a sua maior dor? E na hora que a gente começa a entender qual a maior dor que o cliente final tem, a gente muda muito o caminho que a gente vai perseguir para entregar esse produto. E é interessantíssimo, né? Eu lembro bem das primeiras sessões com você, assim, a sua evolução na qualidade das perguntas, assim, incrível, assim, incrível, né? De você poder realmente perceber a construção da sua pergunta, que às vezes a gente faz uma pergunta assim sem pensar muito, né? E quando você tem um processo estruturado, um processo que realmente está refletido sobre como é que a gente vai usar as perguntas para o negócio ou para resolver aquilo que é um calo, um problema para a gente, mas e também pensando no desenvolvimento das pessoas e no desenvolvimento, né, a aprendizagem desse grupo, a gente tem condições de olhar para as perguntas desse lugar que é uma ferramenta mesmo, né? É um material relevantíssimo para a gente poder usar e criar em cima e co-construir, né? E é verdade, viu, Mari? A Mari Securati, ela tá falando, né, que às vezes a gente manipula uma pergunta para chegar onde a gente quer, né? Então, quando a gente capta isso, a gente fala, putz, peraí, eu não tô no lugar da curiosidade, não tô no lugar do não saber, né? E outra coisa que eu queria que você contasse, como é que é receber as perguntas dos clientes? Porque, né, nesse processo a gente tanto pode fazer perguntas como a gente pode receber perguntas, né? Eu sinceramente acho, essas sessões elas me ensinam muito exatamente por isso. Porque é muito fácil eu sentar e fazer perguntas, mas muitas vezes é difícil você ouvir as perguntas. E eu lembro que
as primeiras sessões que a gente fez, entrou dois sócios de um restaurante que eles estavam muito confusos em relação a várias interfaces com o iFood. Eles estavam muito confusos. E foi muito legal ouvir eles fazendo essas perguntas, porque isso deixou claro para a gente onde a gente talvez estava errando na comunicação e precisava melhorar, de forma muito clara. E no final, depois de responder, a vontade que eles tinham de continuar essa parceria a longo prazo. Esse é o tipo de coisa que estimula a gente. Você chega no final e fala assim, pô, eu preciso melhorar isso, porque com poucas melhoras nisso, a percepção dele muda, e muda da água para o vinho. Então, ele sai de ser um detrator que estava chateado com alguns pontos, e com as respostas certas ele sai para ser um promotor. E é o tipo de coisa que essas sessões ajudam demais. Acho que às vezes constrange, porque eles fazem perguntas difíceis, acho que isso é a melhor coisa, mas é muito bom porque isso te traz uma visão de fora que às vezes você não tem. Exatamente por você já estar imerso há muito tempo no que você está fazendo, no lugar onde você está, a forma que é feito. Então, isso realmente faz a gente questionar como que a gente evolui dali para frente. Muito legal. Nesse mesmo sentido, aí até entrando um pouco mais no nosso tema, né, que é liderando por perguntas, né, como que a gente gera soluções inovadoras e criativas. O que você acredita que precisaria haver entre gestor e liderado para que as perguntas fossem mais possíveis, tanto de um lado quanto do outro, né? Eu acho que, como gestor, você tem que ser uma pessoa próxima. Eu acho que você tem que ser uma pessoa, de certa forma, acho que próxima não é nem a palavra. Você tem que ser uma pessoa acessível e uma pessoa, de certa forma, que ele entende que você também erra. Eu acho que esse é o principal ponto. Então, quando você tem esse tipo de proximidade, você abre a pessoa tanto para te questionar sobre o que ela está fazendo, porque ela vai virar e falar assim, ele não tem todas as respostas, então talvez o que ele me pediu para fazer não é a melhor forma de fazer. E acho que esse tipo de questionamento é um excelente questionamento, porque muitas vezes o gestor realmente não teve o tempo, ele não conseguiu investir o tempo para pensar numa forma melhor de fazer. E quando a pessoa consegue olhar para ele e falar assim, ele não é um super-herói, ele não sabe todas as respostas, ele é de certa forma vulnerável, eu posso fazer esse tipo de pergunta sem constranger. Semana passada eu tive o one-on-one com quase todo o time e a gente tem eu gosto de fazer um one-on-one muito próximo mesmo, onde a gente discute o que a pessoa acha da empresa, o que a pessoa fez de bom nos últimos meses, quais são os sonhos que ela tem, quais são os desafios que ela gostaria de ter. E eu sempre faço isso de mão dupla. Não é ela que me fala o que ela gostaria de fazer, eu também falo. E esse tipo de aproximação dá essa liberdade para a pessoa chegar em mim e falar assim, eu não concordo com isso, eu acho que a gente deveria mudar, eu acho que isso daqui é um caminho errado, e a melhor coisa que eu faço quando ela me fala isso é por que você acha isso. E quando ela me fala por que ela acha isso, talvez a gente vai mudar de caminho, tá tudo bem. Eu acho que esse tipo de aproximação, de vulnerabilidade, faz com que você não se posicionar como alguém que está lá para responder todas as perguntas, mas sim alguém que está lá para aprender junto com o time, faz com que toda essa colaboração aconteça. E essas perguntas, às vezes inesperadas, também aconteçam entre a pessoa e o time. Ah, muito legal isso que você está falando. Até estou com um livro aqui que é um livro que eu gosto muito, do Mike McCarthy, Leading with Questions. É um livro, infelizmente não tem a tradução ainda em português, mas o Michael, ele fala que um líder, ele perde a oportunidade de ser um grande líder quando ele oferece uma resposta, né, ao invés de fazer uma pergunta, né? E esse livro ele fala que como é que o líder ele pode encontrar as soluções corretas, sabendo o que perguntar,
né? Então, se eu estou falando de negócio, eu estou falando de planejamento estratégico, o que eu tenho que perguntar nesse momento? Se eu estou falando de desenvolvimento, como você está usando, né? Então, assim, quando eu estou falando de desenvolvimento, de um a um, conversar com um a um, para saber quais são as perguntas que eu tenho que saber fazer quando a gente está nesse processo, né? Então, muito legal isso que você está trazendo, porque eu acho que realmente, como você disse, né? É a musculação que precisa ser feita, mas também precisa ser pensado, né? Para a gente usar Exato. a ferramenta da melhor forma possível. Ai, a gente está chegando nos minutos finais. Foi uma ótima conversa, Maga. Sempre fico muito feliz de falar sobre isso. Acho que Action Learning, para a gente no iFood, tem sido incrível. Conta A um gente pouco poder... desse projeto. Conta, para quem não conhece, não sabe, fala um pouco você. Ótimo, eu vou falar rapidinho sobre Action Learning, Isso, tá? Não é. sei muito, pessoal. Vou tentar Ai, fazer uma mas vai ficar explicação sabendo. Semana já que já. vem tá aí com a gente. É, Action Learning tem sido uma metodologia que a gente tem aplicado junto com a Maga e com o pessoal da Age para a gente realmente entender um pouco mais a fundo diversos contextos, diversas pessoas e aprender um pouco mais sobre os problemas que a gente quer resolver. Obviamente, é uma metodologia muito bem estruturada, o que para a gente foi muito difícil no começo. A gente estava muito acostumado a falar com o cliente de forma desestruturada, numa perspectiva do tipo, me dê respostas, mas sem fazer a pergunta correta. E a gente tem usado para diversos projetos que a gente tem realizado. Então, tem sido ótimo para a gente sentar com o cliente e realmente aprender sobre o contexto que ele está e como que a gente monta uma solução efetiva para a dor que ele tem. Então, isso, feito de uma forma estruturada, traz um valor muito grande. Porque desestruturadamente, muitas vezes a gente chega lá com o que a Mari tinha escrito no texto. A gente chega lá com perguntas prontas, com seu conhecimento prévio, falando assim, eu vou fazer essas perguntas, ele vai me falar sim ou não, e eu vou sair de lá com respostas muito claras. Em vez de a gente falar, deixa eu tentar aprender um pouco sobre você, deixa eu aprender um pouco sobre o seu contexto, me faça perguntas e me deixe de perguntar, para que a gente, como grupo, chegue numa conclusão. E acho que esse é o tipo de processo que mais tem impactado a gente, porque muitas vezes a gente chega lá com toda essa visão de para onde a gente vai, e na hora que a gente, eu lembro até hoje, a gente sentou, teve uma sessão que foi com uma pessoa de Paraisópolis, uma de Duque de Caxias, um pessoal do interior de São Paulo, e na hora que a gente começou a perguntar, a gente viu que a gente não tinha contexto nenhum sobre como eles faziam os pedidos dele, mas contexto nenhum. Nenhum de nós morava naquelas regiões, nenhum de nós passa pelas dificuldades que eles passam, e quando eles falam como eles tomam as decisões deles, muitas vezes é muito diferente de como a gente toma nossas decisões. Então, sentar e aprender sobre esse ponto de vista com pessoas que vivem isso no dia a dia tem sido extremamente rico. Então, a gente sai de lá sabendo mais sobre a pessoa, de certa forma, aprendendo um pouco mais sobre a gente e com um roadmap claro do que a gente vai fazer depois. Então, isso tem sido, para o time, um desafio, porque, obviamente, você se questionar dessa forma não é fácil. Muitas vezes a gente queria entrar lá, fazer as perguntas e chegar a uma solução rápida. Então, ter esse desafio de parar e falar, deixa eu esvaziar um pouco minha cabeça em relação ao que eu acho que eu sei e deixa eu aprender com outras pessoas, nem sempre é fácil. Eu lembro que uma vez a gente fez 2 sessões seguidas e a gente chegou no final do dia extremamente esgotado, porque é muito difícil você falar, deixa eu reaprender um pouco sobre essa solução. E reaprender com pessoas que estão naquela posição, que tem aquele local de fala, é a melhor coisa possível. Acho que ajuda a gente a ter produtos que se encaixam melhor. Acho que a gente está testando agora um produto novo, construído junto com essa metodologia, e o feedback de todo mundo está sendo muito bom. E o feedback está sendo bom exatamente porque a gente co-construiu. Não foi eu construí e joguei na mão deles. Muitas vezes a gente sentou, parou, ouviu o que eles tinham para falar e falou assim, esse não é o caminho, a gente precisa mudar o caminho rápido. Muito legal. E eu acho que a recíproca é muito verdadeira, porque
o cliente que participa das sessões, a gente recebe inúmeros, assim, feedbacks, né? Ah, eu amei, eu quero fazer isso, eu quero usar isso. E acho que tem uma beleza que, assim, as perguntas, até usando os nossos minutinhos aqui, as perguntas, a gente nasce seres questionadores, né? A gente deixa cair uma caneta, a gente está perguntando o que será que acontece quando a caneta cai, né? A gente diz que as crianças são os inovadores originais do mundo. Agora a gente vai crescendo, a gente vai perdendo essa condição de se questionar. O nosso ensino ainda é um ensino muito arcaico, muito, né, Tiago, muito fechado. Então, se você não está num ambiente que te promove, te proporciona essa experiência de perguntar, você vai embotando isso, né? E aí a gente senta na cadeira de líder e aí a gente começa a querer dar respostas, né? Afinal de contas, líder é pago para quê? Para dar respostas, gerar resultado. Mas a gente percebe o quanto que o líder que consegue ter as perguntas como ferramenta de gestão de verdade, né? E genuína, cria essa conexão, cria condições, cria inovação e gera muito aprendizado, tanto para si, para o grupo e para a organização, né? Você concorda com isso? Concordo 100%, Maga. Eu acho que todo o processo de inovação começa com uma pergunta, de alguém curioso. Acho que ninguém, quando você olha para um drone no céu carregando comida, é porque alguém se perguntou, será que eu consigo colocar um drone no céu carregando comida? E o que eu vou ganhar com isso? E é o tipo de pergunta que muitas vezes as pessoas não se fazem. E é excelente você poder criar um lugar onde esse tipo de pergunta é feita. Onde eu acho que a gente tenta fazer sessões de brainstorming, a gente está discutindo uma até essa semana que a gente precisa fazer. A gente falou assim, não queremos limitar as pessoas. Não vamos colocar regras no primeiro momento. Deixa todo mundo falar tudo que vier na cabeça. Depois a gente fala o que é plausível, o que não é plausível, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. E acho que a melhor coisa que a gente faz é isso. Deixa aflorar a criatividade das pessoas. Depois que tiver aflorado, a gente faz perguntas para ver se aquilo para de pé. E se parar de pé, a gente vai falar com quem realmente vai usar aquilo para ver se realmente soluciona um problema. Exato. Eu tô doida pro drone chegar e entregar comida na minha mesa aqui. Eu até deixo a janela aberta. Vou dar o endereço da minha mesa. Não vou dar nem o endereço do meu apartamento. A minha mesa é o código XYZ. Então, assim, ó, entrega aqui. Vai embora. Thiago, já. Né? Bom, o que você daria de dica, considerando o nosso tema, que é liderando por perguntas, gerando inovação, soluções inovadoras e criativas? Qual é o seu hashtag Fica a Dica, enfim, para quem está nos assistindo, se é líder ou não líder? Eu vou usar a mesma de ontem, tá? Eu acho que é a melhor. Eu acho que a Maga fala no começo de toda só vai em Vai, fala. Voltou? Voltei. No começo de toda sessão de Action Learning, a gente sempre fala que a gente só vai fazer afirmações depois em resposta a uma pergunta. Eu acho que esse é o tipo de coisa que, usando na vida, você, de certa forma, evolui muito. Fazer afirmações muito duras, muitas vezes não te ajuda a evoluir.